Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais, do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje, a gente vai trazer informações sobre uma notícia que tem causado pânico na internet. Explosões solares no ano de 2024 poderiam causar um cataclisma mundial com perda de comunicações e, inclusive, falha total na internet. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Você também vai ver nesse programa informações sobre a celebração dos 30 anos da Agência Espacial Brasileira. Teve cerimônia lá em Brasília e a gente traz os detalhes. Nós também vamos falar sobre o futuro do Programa Espacial Brasileiro, o torneio Cube Design no INPE, que reúne estudantes de engenharia espacial do Brasil e de outros países. E veja também neste programa informações sobre a nova novela do Programa Espacial Brasileiro, a construção do nosso primeiro nano-lançador de foguetes, um foguete com capacidade para lançar próximo de 100 quilos, que havia sido contratado pelo governo federal no ano passado. A empresa Avibraz, que foi desclassificada no processo, conseguiu uma liminar e, por enquanto, a contratação está suspensa. Veja daqui a pouquinho. Mas antes, a gente traz para vocês uma notícia que não é exatamente positiva. O número de queimadas na Amazônia está descontrolado. O INPE registrou o recorde histórico de focos de incêndio para o mês de fevereiro na floresta. De acordo com o sistema de monitoramento mantido pelo Instituto, foram identificados pelas imagens de satélite 2.961 pontos de queimada até a última quarta-feira, dia 28. O resultado é o maior já apurado para o mês desde o início da série histórica em 1999 e representa um aumento de 300% em relação a fevereiro do ano passado. O governo conseguiu reduzir em cerca de 50% o desmatamento da Amazônia em 2023, mas houve registros de picos de incêndio em algumas regiões no segundo semestre. Na maior parte da Amazônia, a estação seca começa em julho, com ápice em agosto e vai até outubro. Nessa época, a vegetação e a matéria orgânica no solo ficam propícias à queima. E isso, somado ao ar menos úmido, espalha as chamas com mais rapidez e dificulta o combate. Por ser uma floresta úmida, os especialistas consideram que dificilmente a mata pega fogo sozinha e a maioria das queimadas é atribuída à ação humana e criminosa. A pior situação está sendo registrada no estado de Roraima, que acumula 30% de todos os casos de incêndio registrados pelo INPE neste ano de 2024. Descontrolado, o fogo ateado em propriedades agrícolas para fazer a limpeza da área para o plantio tem atingido inclusive comunidades indígenas, como a dos Yanomamis, que já vinham sofrendo com uma crise humanitária de saúde. Nestas imagens, você vê brigadistas indígenas e funcionários do IBAMA tentando conter as chamas na comunidade Banana, na reserva indígena de São Marcos, município de Pacaraima. Tira. Pessoal, é triste aqui, ó. O fogo chegando aqui e nós na pressa. Só desliga. Ela pode pegar aqui. Pessoal, tá uma justiça aqui, pessoal. A casa aqui, ó. A casa pegando fogo. Pessoal. E nós na pressa aqui, pessoal. Pegando a casa, fogo, pegando a... Viu? Fecha a porta. Tá calmo. Baixou. Pessoal. Água, jogar água. Pode tirar a panela. Abaixa lá pra baixo. Tá. Ô, Tata. Ayun aku dali ka. Hindi. Puto to.
Pega só o documento, pega só o documento. O documento, pega o documento de você. Dai. Bro. Utang. Dai. Utang, mula dia sana ko. Mula dia sana ko. Ada, utang. Ada. Utang, ada. Não vai não. Vai pra baixo, mano. Vai não. Ó. Desce. Vai passar. Pessoal, quem foi culpado vai ter que pagar, pessoal. O fogo destruiu da primeira casa aqui, pessoal. Ó. Baixou. Tem alguma coisa? Vem. Vê se não pegou fogo aqui dentro. Vê se não pegou nada aqui dentro. O vídeo foi feito pela ONG Comunidade Indígena de Roraima, que tem feito um trabalho para tentar conscientizar agricultores locais. E hoje a gente sabe, né, que é o ano de 2024 é um ano bastante crítico em relação às queimadas descontroladas, né, que a gente fala. E hoje a gente vem sofrendo, né, bastante em 2 municípios, por exemplo. Hoje é em Pacaraima e ali no município de Normandia. A gente tem umas comunidades que estão sendo bastante afetadas com o fogo. A gente deixa a orientação aqui para a população em geral, que antes, né, de fazer algum tipo, né, de queimada, seja de algum roçado, ou se for queimar algum lixo em sua residência, ou se tiver fumando algum cigarro e for jogar em beira de estrada, para ter essa consciência de não fazer isso, né, por esse tempo. A gente sabe que é um período que está bastante seco, a gente tem bastante combustível ainda, e você pode estar contribuindo aí para ter mais um foco, né, de incêndio, e esse incêndio pode se tornar, né, um grande incêndio, colocando em perigo várias vidas em várias comunidades indígenas, não só para pessoas, como para os próprios animais também, que é a fauna e a flora. Com base nos dados do INPE, a ONG aponta que a reserva Yanomami tem sido a mais afetada pelo fogo, com 230 ocorrências nesses primeiros 2 meses do ano. A entidade também está arrecadando recursos para ajudar as populações afetadas e as doações podem ser feitas, inclusive, via Pix no e-mail cir_daf@outlook.com. A preservação do bioma amazônico, a floresta tropical com maior biodiversidade do planeta, é considerada fundamental para frear o agravamento das mudanças climáticas. A maior fonte de origem dos gases de efeito estufa lançados pelo Brasil na atmosfera tem origem no desmate da floresta. Esse trabalho preciso do INPE para identificar focos de queimadas, assim como as áreas desmatadas no Brasil, é feito por meio de imagens de satélites. O Brasil tem, neste momento, 5 equipamentos sobrevoando a nossa órbita. O SCD-1, o SCD-2, que são 2 satélites de coleta de dados, o Cibers-4, o Cibers-4A e também o satélite Amazônia 1. Conforme nós já mostramos aqui neste programa, está em construção o Amazônia 1B e também já temos tratativa com os chineses para fazer o Cibers 6, que é um satélite diferente que vai usar não câmeras de imageamento, mas sim um radar para fazer imagens do solo entre as nuvens. Agora, o diretor do INPE, Clésio de Nardim, anunciou no seu vídeo semanal que já estão em tratativas também a construção do Cibers 5, um novo satélite de sensoriamento remoto por meio de imagens. Vamos acompanhar o que ele disse. E essa semana, começa agora, né? Estamos começando a semana, já estamos no meio da revisão PDR do Amazônia 1B, o satélite Amazônia 1B, que carrega
duas missões, a missão Aqua e a missão Sabiá-Mar. Então, o satélite Amazônia 1B carrega a missão Aqua e a missão Sabiá-Mar. Absolutamente inovador. Todos os satélites que o INPE fez até hoje é um satélite, o nome do satélite é o nome da missão. Agora não. Agora nós estamos chegando no nível que a NASA e a ESA já operam. Nós temos um satélite com duas missões. Então, o satélite Amazônia 1 vai ser o primeiro satélite da série da missão Aqua, que são vários satélites. E está tudo sendo desenvolvido na melhor forma possível. Estamos sendo elogiadíssimos pela banca. E, finalmente, vamos receber ainda a visita do DLR agora na sequência, para avançar aquele nosso projeto de monitoramento dos gases do efeito estufa com a Alemanha. Então, isso eu vou reportar no vídeo da semana que vem, o que aconteceu na PDR do Amazônia 1B e sobre a visita do DLR. Mas eu queria dar esse pequeno spoiler, porque isso é importante. São duas visitas importantes, mostrando a quantidade de satélites que nós estamos avançando. Vou comentar também, se eu puder, se houver tempo, sobre os avanços da visita que nós tivemos à China, as discussões do Ciber 5, que nós estamos avançando com o Ciber 5. Nós estamos com o Ciber 6 em produção, já estamos no Congresso, solicitando autorização do Congresso para início dos trabalhos. Assim que o Congresso autorizar, o faremos, né? Uma demanda do presidente Lula, obviamente com a ministra Luciana Santos, e estamos engajados nisso, mas também já estamos trabalhando no Ciber 5. Então nós temos o Ciber 6, o Amazônia 1B, o satélite com a P100, cooperação com o DLR, depois eu vou comentar sobre isso mais à frente, e o Ciber 5 em andamento. E por falar em construção de satélites, começou na última semana no INPE o torneio CubeDesign, a competição já tradicional entre alunos de engenharia espacial e áreas correlatas do Brasil e de outros países para projetar, desenvolver e construir os chamados CubeSats, pequenos satélites que têm inclusive função e que podem ir ao espaço. Vamos acompanhar como foi a cerimônia de abertura. O CubeDesign é uma competição latino-americana de desenvolvimento de pequenos satélites, onde, através dessa competição, os participantes buscam as ferramentas necessárias para desenvolver um satélite e informações sobre a área espacial. Essa iniciativa permite a aproximação entre os tradicionais atores do programa espacial com a nova geração interessada no desenvolvimento de pequenos satélites. As primeiras edições do CubeDesign foram disputadas entre os anos de 2018 e 2019. Por conta da pandemia, o torneio foi realizado nos anos seguintes, mas de maneira virtual. Por isso, esta é considerada a terceira edição do torneio, por ser presencial. E nós acreditamos que esse evento seria uma excelente oportunidade para a troca de informações, né, e para que as universidades mostrem as habilidades e competências nessa área de pequenos satélites, que tem se tornado um elemento extremamente importante no desenvolvimento de missões espaciais. Embora um tamanho reduzido, a gente observa que é possível fazer várias missões, como é o caso do RaioSat, extremamente importante, que pode ser feito com pequenos satélites. Neste ano, os alunos têm uma proposta definida para desenvolver seus satélites. Eles vão trabalhar em um projeto real do INPE, o RaioSat. O RaioSat é uma ideia que surgiu há vários anos atrás e agora ele começa a criar corpo. E ter mais e mais cabeças pensando é sempre a melhor coisa que existe. Vocês todos estão aqui, o Felipe falou, a Fátima também falou. Eu, como pesquisador, não me preocupa muito quem é a equipe vencedora. Minha maior preocupação são as ideias que vão sair de cada uma dessas cabeças brilhantes que estão aqui. Por quê? Porque senão vocês não estariam aqui tentando se aprimorar, buscar, competir, aprender. Cada um de vocês tem a sua capacidade específica. E quando você pensa em grandes projetos, cada cabeça vai pensar de uma maneira diferente e vai trazer uma contribuição. É assim que a ciência avança. A ciência não é uma competição, a ciência ela é um compartilhamento de ideias. Então, o RaioSat ele é um grande desafio, não só para o Brasil, para todos nós, mas também um grande desafio do ponto de vista de inovação. É uma ideia que ainda ninguém conseguiu implementar no mundo inteiro. É uma ideia que
sabe-se que é possível de ser implementada, mas a gente tem que pensar bastante sobre ela ainda. O RaioSat não é só um satélite que detecta raio. Ele vai trazer não só esse avanço tecnológico, mas ele também vai nos dar um salto no conhecimento, na maneira como a gente consegue detectar essas tempestades do espaço, para que, como o próprio Clésio falou, nosso diretor, nós temos um monte de áreas da sociedade que têm interesse nessas informações. E a gente precisa dar essas informações para a sociedade, por causa dos impactos. Nós estamos em mudanças climáticas. O tempo, o clima vai ficar cada vez mais extremo. Nós vamos ter cada vez mais tempestades no nosso planeta. Isso é um fato. Todos os relatórios, todas as projeções já indicam isso. Então, se nós não estivermos preparados para isso, a gente realmente vai ter muitas dificuldades no futuro. E vocês estão aqui para isso, para nos ajudar a nos preparar para esse futuro. Então, não pensem só em estarem aqui como participantes no desenvolvimento de um satélite. Vocês estão fazendo parte dessa história da construção desse conhecimento. Então, essa é a visão que a gente tem que ter. Essa é a visão que nós, mais jovens, eu me coloco também mais jovem no sentido em que a gente estamos sempre começando algo novo nas nossas vidas. A gente, não estou chamando ninguém de velho aqui não, pelo amor de Deus. É muito bom ver a juventude, vocês com essa energia, dando uma oxigenada aqui no nosso instituto, nas instituições. Isso é muito bom. Então, desejo para vocês muito sucesso. Eu espero que vocês tragam muitas boas ideias. Eu estou aqui à disposição, se precisarem de alguma ajuda, alguma coisa durante todo esse processo. E eu quero chegar no final e ver cada um de vocês realmente, essas cabeças trazendo essas ideias fantásticas para benefício de todo o nosso país, para a América Latina e para o mundo como um todo. O torneio reúne alunos do ensino fundamental até pós-graduandos. Bom, eu sou a Juliana, eu sou da parte de EPS, mas também ajudei um pouco no OBDH. E o OBDH, né, é o cérebro do satélite. Aqui a gente consegue ver um esquema de funcionamento dele. Dá para ver que ele vai gerir os dados que a payload envia para ele. A payload usa um Raspberry. E também os dados do AOX, que concentra todos os sensores do satélite. E envia esses dados para o LoRa, via telemetria. A competição vai até sexta-feira. A gente traz na semana que vem a cobertura do evento e também o resultado dos vencedores. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você tem informações sobre os 30 anos da Agência Espacial Brasileira e também sobre a ação da Vibraz que melou a concorrência do novo foguete brasileiro. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente mostra para vocês agora como foi a cerimônia oficial de celebração pelos 30 anos da Agência Espacial Brasileira. Veja. 10 de fevereiro de 1994, nasce a Agência Espacial Brasileira. Mas o Programa Espacial Brasileiro teve início muito antes. Em 1961, surge o Grupo de Organização Nacional de Atividades Espaciais, que 2 anos depois torna-se uma comissão. Na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, é inaugurado o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno e tornou-se o primeiro centro de lançamento de foguetes da América do Sul. Anos depois, a Comissão Nacional de Atividades Espaciais passa a se chamar Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde são desenvolvidos estudos, tecnologia e capacitação de recursos humanos em ciência espacial, meteorologia, engenharia e meio ambiente. Em 1983, é inaugurado o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, considerado um dos melhores lugares do planeta para lançamento de foguetes. No ano de 2006, o Brasil envia seu primeiro astronauta à Estação Espacial Internacional.
Em 2009, o Centro Técnico da Aeronáutica passa a ser denominado Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, responsável pelo desenvolvimento de foguetes e pelos centros de lançamento. E para integrar esse conjunto de órgãos, foi criado o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, sob coordenação da Agência Espacial Brasileira, que acompanha todas as atividades do setor. A agência também dialoga com a comunidade científica e universidades para a divulgação do Programa Espacial Brasileiro. Com essa finalidade, criou em 2004 o AEB Escola, que visa estimular o interesse dos estudantes em ciência e tecnologia como forma de incentivo para os que desejam se tornar futuros pesquisadores e profissionais da área espacial. São 3 décadas de trabalho para gerar produtos e serviços com a utilização do espaço, como veículos lançadores e dados de satélites, que são utilizados nas áreas da indústria, agricultura e meio ambiente. Em 2021, a AEB assinou com a NASA o Acordo Artemis, um compromisso firmado entre o Brasil, Estados Unidos e outros países para a exploração sustentável do espaço, um passo importante para a sua utilização de forma pacífica e segura. Para construir um futuro próspero, a Agência Espacial Brasileira pretende continuar a traçar parcerias estratégicas para o Brasil, como as que foram firmadas com a China e a Argentina para a construção de satélites. A AEB também articula uma participação maior do setor privado nas atividades espaciais para a geração de emprego, renda, novas indústrias e inovação. O mundo caminha para investir cada vez mais na exploração do espaço e gerar benefícios para a sociedade. Com a ajuda de satélites, já é viável acompanhar as mudanças climáticas, também é possível monitorar a saúde das plantações, detectar embarcações perdidas em alto mar, além de outras funcionalidades que impulsionam o progresso e a eficiência em diversos setores. Com cooperações coesas e profissionais engajados, o Brasil caminha para consolidar sua presença no mercado espacial. Agência Espacial Brasileira. Há 30 anos desafiando limites. A cerimônia em comemoração aos 30 anos da Agência Espacial Brasileira foi realizada no último dia 22, no Palácio do Itamaraty, e contou com a presença da ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e de representantes de institutos e empresas ligadas ao setor. O presidente da agência, Marco Antônio Chamon, listou alguns dos feitos do Programa Espacial Brasileiro nos últimos 30 anos, como os mais de 500 lançamentos de foguetes realizados em Alcântara, o desenvolvimento de satélites como a família Cibers e o recorde de permanência no espaço do SCD-1, entre outros. Mas podemos dizer que o Brasil conquistou muito em seu programa espacial. E não teríamos feito isso sem o trabalho incansável de muitos e muitas que se dedicam, por vezes de forma invisível, ao Programa Espacial Brasileiro. Agradeço a eles esse trabalho. Saúdo meus colegas, colaboradores da Agência Espacial Brasileira, que estão aqui conosco e aqueles que não puderam vir. Em nome deles, saúdo todos os que lutaram e que lutam pelo desenvolvimento do programa espacial. Os que lutam toda a vida são imprescindíveis. Quanto ao futuro, eu acredito que ele se anuncia promissor. Além dos projetos nos quais já estamos engajados, o novo satélite Cibers com a China e o Sabiamar com a Argentina, o veículo lançador de microsatélites, o VLM, nossos projetos de exploração lunar, entre outros, temos também promovido a disseminação do programa espacial em universidades e outras instituições. Teremos novos lançamentos de foguetes brasileiros e estrangeiros ainda este ano, a partir de nossos 2 centros de lançamento. E teremos a oportunidade de lançar um satélite brasileiro no próximo voo do foguete sul-coreano Hwambit Nano, do CLA. Teremos um satélite brasileiro lançado de solo brasileiro em um dos nossos centros de lançamento. O Brasil é sede este ano da reunião do G20. Em paralelo, em um evento que acompanha essas reuniões, a AEB organiza o Space Economy Leaders Meeting, o SELM,
um encontro de agências espaciais de todo o mundo, que estarão reunidas em Foz do Iguaçu para discutir as contribuições dos programas espaciais para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. E o que será a EB daqui a mais 30 anos? Meu palpite: o Programa Espacial Brasileiro é chamado a contribuir com os grandes desafios do Brasil e do mundo. Temos que trabalhar para erradicar a pobreza e a fome, para eliminar a desigualdade em todas as suas formas, para mitigar os impactos das mudanças climáticas, para promover o desenvolvimento econômico. Enfim, temos que orientar o programa espacial para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso é possível e isso é nosso projeto de futuro. A ministra Luciana Santos lembrou o comprometimento do governo atual com o investimento para alavancar o setor, considerado, segundo ela, estratégico para os interesses nacionais. Desde que assumimos o governo, temos realizado consistentes investimentos no sentido de fortalecer o setor aeroespacial e ampliar a participação do setor privado. Recentemente, assinamos, no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, o FNDCT, que o presidente Lula, desde o primeiro trimestre, fez a recomposição integral do nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que estava contingenciado por uma medida provisória do governo anterior até 2026, e o presidente tomou a decisão, pelas convicções que lhe move, de recompor integralmente esse fundo tão estratégico para o fomento da ciência e tecnologia no Brasil. E esse fundo, através dele, está sendo possível a contratação de consórcios com a perspectiva de enfrentar um grande desafio nacional: a autonomia no acesso ao espaço, isto é, a capacidade de colocar em órbita artefatos espaciais. Para esse esforço, destinamos 370 milhões de subvenção econômica, o mais nobre dos instrumentos de estímulo à inovação industrial. Aliás, na nossa agenda, que foi anunciada recentemente no Brasil, da nova industrialização brasileira, que tem 6 missões, está lá, sem dúvida alguma, o desafio aeroespacial. Isso revela de como nós estamos construindo convergências no governo para ter foco e para que a gente dê o salto de qualidade para nos inserir nas economias mais dinâmicas no mundo, pela porte, pela capacidade e pela inteligência que nós temos acumulado ao longo desse tempo todo. O nosso objetivo é apoiar projetos de alto risco, no sentido de superar o atraso produtivo e tecnológico em um setor estratégico para a soberania nacional. Repito isso, que parece óbvio, mas muitos que falam e falam tanto do patriotismo foram aqueles que investiram muito pouco na autonomia e na soberania nacional. E isso não é uma questão de retórica apenas. É preciso efetivamente fazer valer investimentos nessa área quando se tem vontade política e quando se tem compromisso com essa causa. E é isso que o presidente Lula tem feito. Acabo de ver a presença da sempre senadora Vanessa Graziotin, que assumiu recentemente a secretaria da TCA, da Organização do Tratado da Cooperação da Amazônia. Seja muito bem-vinda, Vanessa. O avanço científico de uma nação, senhoras e senhores, depende da construção de capacidades e, através da política espacial, foram desenvolvidos e aprimorados sistemas de comunicação e de vigilância por satélite, que são fundamentais para o monitoramento das nossas riquezas, dos territórios, dos recursos hídricos, da safra agrícola, além da proteção das terras indígenas e do gerenciamento dos desastres naturais e do monitoramento das nossas florestas, como aconteceu esse ano, em que, graças a esse monitoramento, foi possível reduzir o desmatamento em 40% só da floresta amazônica. E é preciso que a gente permaneça, com essa determinação de fazer valer o patrimônio da nossa biodiversidade brasileira e, sem dúvida nenhuma, esse nosso sistema e essa constelação de satélites são vitais para isso. Durante a cerimônia, os Correios lançaram um selo e um carimbo comemorativo à data de aniversário da EB. Eles deverão ser disponibilizados em todas as agências do país imediatamente.
A cerimônia também reservou espaço para homenagens, como a entrega de medalhas de honra ao mérito espacial para 15 pessoas devido ao relevante trabalho prestado por elas no setor no Brasil. Entre os homenageados estão técnicos, pesquisadores e outras personalidades que se destacaram por suas atuações na área espacial, incluindo os servidores do INPE e do DCTA. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de parabenizar a AEB pelos 30 anos e dizer que estou muito feliz pelo reconhecimento e é uma honra poder representar uma grande equipe, um trabalho realizado na época e pelas pessoas que trabalharam no programa espacial e ainda trabalham no programa espacial. Comecei minha vida nos anos 1980 no IAE, no Instituto de Atividades Espaciais, na época era assim chamado, atualmente Instituto de Aeronáutica e Espaço. Foi um privilégio trabalhar para o Programa Espacial Brasileiro. Muito obrigada. Quero deixar aqui uma breve menção, muito foi dito a respeito da importância fundamental para a atividade espacial. Gostaria de deixar uma mensagem para os mais jovens que estão aqui, para persistirem, insistirem, investirem seu tempo nesse tema, que é absolutamente fundamental para a nação, e o será em muito e continuará sendo no futuro. Então, novamente, muito obrigado, boa sorte, sucesso no trabalho de vocês, e estaremos, obviamente, juntos nisso. Muito obrigado aí, obrigado a todos. Servidores da própria agência espacial que possuem 10, 15 ou até 20 anos de serviços prestados também foram homenageados. Mais uma salva de palmas. A nota triste ficou por conta das homenagens ao ex-funcionário do INPE, AEB e Visiona, Carlos Eduardo Santana. Ele foi coordenador geral da Engenharia e Tecnologia Espacial do INPE e é apontado como um dos grandes responsáveis pela construção dos primeiros satélites brasileiros. Santana, como era mais conhecido, não conseguiu comparecer à cerimônia por conta de complicações em seu estado de saúde e morreu 3 dias depois, no último domingo, dia 25. O senhor Carlos Eduardo Santana não pôde estar presente por motivo de força maior e receberá o diploma posteriormente, mas fica registrado nossa salva de palmas. O Brasil Consciência o havia entrevistado no ano passado, durante a celebração dos 30 anos em órbita do satélite SCD-1. Mas realmente foi um erro de cálculo, um erro que saiu para o bem, mas é um erro de cálculo. Mas, de qualquer forma, atesta a qualidade da engenharia do INPE, que conseguiu fazer um satélite que consegue funcionar depois de 30 anos, o que é raríssimo. A gente conta nos dedos os satélites de outros países desenvolvidos que chegam a durar 10 anos, né? Ou 15 anos. 15 anos tem muitos, mas mais do que isso é difícil. Depois que eu saí do INPE, eu não saí da área espacial, né? Eu fui para a agência espacial, fui diretor de programas espaciais lá. Depois eu fui para a Visiona Espacial, aí da Embraer, e fui dirigir um projeto lá na França de construção do SGDC, um satélite de telecomunicações geoestacionário, que foi lançado em 2016. E eu continuei trabalhando na Visiona até 2020, quando por motivos de saúde, eu tive que abandonar. Então, eu estou fora há pouco tempo. Mas o INPE, minha alma mater, eu sinto uma saudade incrível. E eu só sinto que quando venho aqui, vejo que não é mais aquela ebulição que tínhamos no passado, quando a gente estava envolvido em vários programas de satélites ao mesmo tempo, com a NASA, com a China, com a França, com os Estados Unidos. E hoje está mais amenizado esse tipo de coisa. Muito bem, cerimônia realizada em Brasília com alguns dos principais personagens do programa espacial brasileiro, antes de uma decisão que trouxe aí um novo problema para a agência. A Vibraz, empresa que havia sido eliminada da concorrência para a construção
do novo lançador de nanosatélites brasileiro conseguiu uma liminar na Justiça, suspendendo provisoriamente o processo. A Avibraz havia sido classificada em primeiro lugar no certame, mas como a empresa estava em estado de recuperação judicial durante o certame, a decisão da FINEP, a agência realizadora da concorrência, foi de nomear a Acaer, terceira colocada e que havia oferecido o menor valor, como vencedora. Pouco menos de um mês depois, a Avibraz obtém esta liminar. O foguete, conforme você já viu aqui no Brasil Consciência, teria capacidade para lançar nanosatélites ou pequenos satélites de aproximadamente 100 quilos. Em nota, a Avibraz informou que a liminar anula sua eliminação na seleção pública do projeto do veículo lançador de pequeno porte, o VLPP, como é conhecido. A empresa afirma que foi selecionada no processo, mas que não conseguiu apresentar a certidão negativa de débitos fiscais a tempo devido à greve na Receita Federal e, por isso, teria sido desclassificada. Desta forma, a companhia decidiu impetrar o mandado de segurança que obteve êxito no último dia 26. A empresa informa que participar desse projeto é fundamental para reforçar o pioneirismo no programa espacial brasileiro e suas capacidades nesse segmento, além de contribuir ao lado de outras empresas parceiras para o avanço aeroespacial brasileiro, o desenvolvimento de tecnologia de ponta, capacitação da indústria, dos institutos e centros de lançamento, além de favorecer o reconhecimento internacional do país no setor aeroespacial. A Acaer ainda não se pronunciou sobre o caso. O plano de recuperação judicial da Avibraz havia sido aprovado pelos credores em julho do ano passado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você fica com as informações sobre a possibilidade de um cataclisma causado por explosões solares em 2024. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre as notícias de um suposto apocalipse nas comunicações terrestres que afetaria inclusive a internet. A notícia surgiu no mundo e no Brasil a partir de uma declaração do professor Peter Beck, que trabalha na Universidade George Mason, na Virgínia, nos Estados Unidos. Ele é profissional de um centro de previsão de clima espacial que faz essa leitura das tempestades solares, entre outras atividades. Segundo o pesquisador, o ciclo 25 do Sol pode gerar uma grande tempestade solar ainda em 2024, afetando aí as comunicações. A notícia e a forma como ela se alastrou acabou gerando diversas interpretações e os tradicionais memes e fake news na internet. Muita gente acredita que seja necessário estocar água e dinheiro em espécie porque os bancos ficariam fora do ar durante um período não determinado. Para checar essa história, a gente foi até o Centro Brasileiro que faz esse mesmo trabalho, o Embrace, que fica no INPE e que nos explicou melhor essa situação. Veja. Devemos nos preparar para um cataclisma por explosões solares em 2024? Bom, vamos lá. Não, assim, não é nesse nível que nós devemos nos preocupar, não. O que a gente está tentando alertar como comunidade internacional nessa área é que
O mundo tem que se preparar, sim, para eventos extremos solares, que a nossa estrela tenha condição, mas ninguém disse que é para agora ou que dia vai acontecer. Isso é uma questão que a gente não tem como fazer a previsão precisa, correta. O mundo tem que se preparar no sentido de que você tem prejuízos financeiros, número 1, né? Se tiver um evento que, porventura, venha afetar tecnologias aqui na Terra. Por exemplo, o que está sendo alertado é que uma das tecnologias que poderia ser afetada é a tal da internet. Não só ela. A comunicação fica afetada quando tem uma tempestade solar. Isso acontece quase que diariamente agora durante o ciclo de máximo solar, sabe? Porque um sol que produz uma explosão, olha aqui uma explosão que acabou de acontecer no dia 9 de fevereiro, antes da 1 da manhã, você teve uma explosão, já havia tendo outras explosões anteriores que atingiu um nível de alerta que nós produzimos aqui chamado R1. Tem um pequeno momento de blackout para comunicação, por exemplo, internacional, que você precisa de fazer uma comunicação via satélite, ou então a comunicação mais ainda, na parte de satélite, até que esse tipo de evento, R1, não afeta tanto. Mas, por exemplo, a comunicação da aviação com a torre, se tiver que dar uma comunicação de emergência, nesse momento de um evento grande, de R1 até R5, que nós classificamos, vai haver um blackout, não há possibilidade do avião falar com a torre. Bom, então, esses tipos de alerta, ou o operador de satélite nosso aqui do INPE, que não pode, então, falar com o seu satélite para fazer um comando, por exemplo, ou receber um dado, tudo isso faz parte do dia a dia do que é uma tempestade solar quando ela acontece. Por exemplo, uma está ali mostrando para a gente que ela não é tão rara durante o máximo da atividade solar que está se aproximando. A gente tem um máximo de atividade solar, aí, desse tipo de atividade, a cada 11 anos. O próximo agora em 2025. Então, surgiu esse medo baseado numa informação que a gente tem estudado do Sol, que lá em 1859 houve um evento de grande monta que perturbaria nossas tecnologias no dia de hoje. Naquela época, nem tanto, porque nós não tínhamos satélites, não tínhamos muito do que a gente usa de serviços baseados em experimentos no espaço, nós não tínhamos. Então, naquela época, eram trem a vapor, coisas do gênero. A única tecnologia que foi afetada, que a gente então tomou conhecimento, foi os grandes condutores dos telégrafos. O telégrafo, naquela ocasião, porque uma tempestade dessa pode gerar, alguns dias depois que ela sai do Sol, ou um dia, né, dependendo da velocidade, pode gerar uma corrente induzida. Essa corrente induzida nesses grandes condutores faz com que o equipamento queime, né? Ou seja, o equipamento tenha uma voltagem a mais lá que ele não tinha que ter. Muito bom. Pegou fogo lá em certos telégrafos. Então, naquela ocasião, teve realmente um evento que a gente chama de evento extremo. Agora, por que esse evento é raro? O Sol produz aquele tipo de evento várias vezes, é muito mais do que uma por século, que nós chegamos a fazer uma conta, né, de qual seria a probabilidade, mais ou menos daquele tamanho, seria assim 1 por século, mas não é a intensidade do evento que é 1 por século, é a intensidade mais a direção da Terra. Isso é importante, porque veja, a Terra, ela orbita o Sol, e o Sol tem lá um giro também de 27 dias. Então, dependendo dessa dinâmica, obviamente, se o Sol tiver desse evento, mas aí sim, com um cone, que ele vai ejetar plasma, sabe? Ele vai jogar um pedaço da sua atmosfera para fora. Na direção da Terra, sim. Nesse momento, olha só a coincidência. Tem que haver a explosão, tem que haver uma outra coincidência. Essa massa ejetada do Sol tem que vir com um campo magnético invertido ao da Terra, senão ele não penetra. Nós temos um escudo protetor aqui chamado campo magnético. Então, assim, olha lá, temos que ter a explosão com intensidade necessária para produzir uma consequência extrema nas nossas tecnologias. Temos que ter um campo magnético associado, invertido ao campo magnético da Terra, e ainda tem que estar na direção da Terra. Vou dizer mais, em 2012 tivemos uma dessa. A gente tinha um satélite na órbita da Terra, um pouco distante, que é o Estéreo, que pegou essa explosão e vimos que ela era da intensidade de 1859. Porém, não estava na direção da Terra, estava mais apontada para Marte. Nós não sofremos nada. Teríamos tido um desastre. Bom, vamos lá agora falar do desastre. Isso é que está sendo inventado por aí, né? Quer dizer, o pessoal tem comunicado e estão fazendo, digamos, estão tendo preocupações que não são exatamente no nível que a gente gostaria que fossem, sabe? Por quê? Porque se acontecer hoje, como a gente tem muito satélite, pode acontecer um arrasto exagerado desse satélite, que acontece no dia a dia da nossa operação, e a gente não tenha tempo de fazer um reposicionamento desse satélite. Então, perderíamos alguns satélites no entorno da Terra, e o GPS, por exemplo, que todo mundo está acostumado, pode ter problemas. Número 1, o GPS e as outras constelações, né?
que não é só o GPS hoje, a gente chama de GNSS no geral. Então, esse tipo de constelação poderia ter uma interrupção de serviço. Comunicação. Comunicação, claro, durante um evento extremo, ficaria até um dia sem comunicação, HF, por exemplo, então a aviação civil fica problemática. Rotas dos aviões que usam o GPS fica problemático. Transação financeira que usa o tempo de precisão do GPS fica problemático, então não vai haver transação financeira durante um bom período. O nosso medo maior desse tipo de explosão os nórdicos, os países com latitude muito alta, né? Ou seja, que próximos aí já do polo, eles têm uma corrente muito mais intensa, eles sofrem essas correntes induzidas lá do telégrafo, muito mais intensa que nós sofremos aqui na faixa do Equador. Muito bom. O que acontece se acontecer uma explosão desse tamanho aí, né? Extrema? Vai acontecer de correntes extremas também estarem aqui na faixa do Equador. O globo todo vai ter correntes induzidas altas. Problema delas, os transformadores que usam dessas linhas de transmissão de alta tensão de longa distância vão sofrer uma corrente induzida, como foi o caso do telégrafo. Eles aquecem e pegam fogo. Já aconteceu isso no Canadá, uma ocasião mais recente. O que acontece? Quando pega fogo, você precisa de uma indústria que produza novos transformadores. Se acontecer no globo todo, já pensou o número de transformadores que podem queimar? Bom, um cálculo estimado sobre isso, agora em 2014, mais ou menos, foi feito. A gente acredita que pode chegar a um prejuízo de 3 trilhões de dólares. Mas, de novo, gente, aí não é a internet que para, é o mundo que para no geral, porque produção industrial precisa de eletricidade, para ser renovada esses transformadores, a indústria precisa de eletricidade. Então, realmente, pode ser um problema muito drástico. Então, é neste nível que o planeta inteiro, o serviço de Space Weather, né, de clima espacial como é o nosso aqui, está discutindo dentro das Nações Unidas, ou seja, no UN COP, alguns escritórios ou serviços que as Nações Unidas, digamos, tenta manter para a estabilidade de longo prazo, ao uso do espaço, etc. e tal, esse assunto tem sido debatido lá, porque a gente precisa preparar os governos para que tenha um plano, por exemplo. Preparar o governo significa nós educarmos a nossa ANEEL, por exemplo, que os operadores das grandes linhas de transmissão, ao que a gente diga que vai haver uma tempestade solar dessa chegando aqui, geomagnética, nesse caso, né? Daqui a um dia, que abaixe a carga dos transformadores, para que a gente evite de queimar transformador. Quer dizer, você pode se preparar com alguma antecipação para alguns dos fenômenos, não o blackout HF, porque isso é só uma questão de falha da comunicação, mas depois ela retorna. Você pode se preparar e não ter um prejuízo tão grande. Então, não vai haver nós estamos preparando a sociedade. Então, a sociedade, o indivíduo em si, tem que só ter certeza que existe sim no país dele um serviço de alerta para isso, e aqui existe um. Nós somos um dos 22 ou 23 agora que existem no globo centros regionais de alerta. Então, a gente faz esse serviço. E a gente está, à medida do possível, tentando criar o nosso plano estratégico com a nossa administração central, o nosso governo. Significa que a gente vai também estar preparado para avisar os operadores de satélites, para avisar os operadores de linhas de alta tensão, tudo isso, quer dizer, ainda está encaminhando. Aqui nós não terminamos esse serviço. Outros países mais desenvolvidos, obviamente com um centro que já é mais antigo, que já tivesse mais preparado com os seus órgãos de reguladores dessas linhas de alta tensão, por exemplo, operadores de linha de alta tensão, os operadores do serviço de comunicação, eles já terminaram esse plano estratégico. Nós não terminamos, vamos ser claros sobre isso. Mas a gente está preparado para fazer o alerta. Bom, então é isso. Então, gente, claro, se você tem uma probabilidade de 1 a cada 100 anos acontecer, claro, essa probabilidade ela está aí e a gente, em algum momento, pode ser surpreendido. Não tem que ser necessariamente no ciclo 25. Esse que agora tem o máximo no ano 2025. Pode ser no próximo, pode ser no outro, etc. e tal. Tem que ser próximo de um ciclo, normalmente, porque a gente depende de ter regiões ativas, manchas solares, que são essas coisas que aparecem aqui muito brilhante, por exemplo. Essas são as regiões com campo magnético muito intenso que produzem as explosões solares. E essa, por exemplo, aqui, ó, hoje, me preocupa muito, porque ela está quase no centro do Sol. Ela está apontando para a Terra. Esse satélite aqui, ele está na linha, essa aqui seria a linha, que é a direção que está a direção da Terra. Obviamente, se ela produz uma explosão de grande monta aqui, que lança material na direção da Terra, vai nos atingir. E se esse material chegar com o campo magnético invertido, vai nos produzir uma tempestade geomagnética intensa. Pode ser que seja uma daquelas. Agora, não dá, gente, para preconizar, não dá para prever que isso vai ser amanhã, nesse ciclo, ou quando é. A gente tem uma chance que em 1000 tentativas, vamos dizer, 1000 tentativas
a cada século, vão ser muitos séculos, 100 mil anos, para a gente ter certeza que a probabilidade vai se manter. Ó, tá, uma mais ou menos em média por século. Mas como vocês já jogaram dado, pode acontecer de você ter que passar 2 ou 3 séculos sem ter nenhuma, e depois num século ter 3. Certo? Isso é probabilidade. Todo mundo sabe disso. É só jogar na loteria e ver como é que funciona. Agora uma pergunta, com o que nós temos hoje de tecnologia instalada, as colaborações com outros centros como este e com o que já funciona com o governo, quanto tempo nós teríamos para prever um incidente, não esse cataclisma, mas um incidente grande, grave, que pudesse prejudicar aí as nossas linhas de transmissão de energia, de comunicação? Quanto tempo nós demoraríamos, quanto tempo nós teríamos para nos preparar? Quanto tempo que o Embrace consegue avisar, saber o que vai acontecer? Vamos lá. Por exemplo, para o caso que o prejuízo é maior, né, dessas linhas de alta tensão, onde o prejuízo pode chegar a 3 trilhões de dólares, o que é superior em um fator 5 daquele desastre do tsunami do Japão que a gente viu recentemente, né? Então, aquele foi um desastre natural de alto custo e esse desastre de 3 trilhões seria até mais custoso. Mas esse é o tipo de previsão que a gente pode fazer, a gente faz. Uma tempestade geomagnética, ela leva pelo menos, mesmo que ela seja muito de alta velocidade, que ela seja de alta velocidade ao sair do Sol, 3.000 km por segundo, ela leva um dia para chegar. Então, a gente avisa, olha, pronto, amanhã, tal horário, haverá a chegada daquela tempestade geomagnética. Em suma, então, esse não é uma preocupação maior, não. A parte do blackout, por exemplo, se um avião, naquele momento, por exemplo, se eu vou ter um blackout rádio durante várias horas, um dia, e algum dos aviões que estejam em voo tiver um problema e tiver um problema de comunicação, ele não vai falar, isso é um problema para a aviação civil. Porém, olha, a aviação civil é muito bem preparada, o piloto não tendo comunicação sabe o que fazer, ele tem lá um conjunto de atitudes que ele tem que seguir, né, de coisas que ele aprendeu, que ele vai, ela é muito saudável nesse sentido, eles trabalham com uma preparação para qualquer eventualidade de não ter comunicação, por exemplo, ou o que fazer. Bom, em suma, então, hoje assim, a preparação que nós devíamos ter é que o povo, ou o país, tem que estar instruído que este fenômeno, ele afeta as tecnologias, afeta os serviços prestados por essas tecnologias e instalar no seu território instrumentos que possam fazer monitoramento e uma pesquisa básica que possa dar subsídio a esse monitoramento e fazer a previsão e um meio de comunicar isso às autoridades, às agências reguladoras, a defesa civil, né, que tal fenômeno vai afetar tal setor tecnológico e daí tome as direções devidas para que minimize o impacto, entendeu? Como é que está hoje isso? Na última vez que eu estive aqui, o Embrace estava firmando uma parceria com a ANAC para colaborar aí no monitoramento de tempestades solares e possíveis eventos. Como é que está hoje a integração do Embrace com as agências reguladoras e o governo de uma forma geral? Está sim, caminhando em passos não muito largos. A gente, infelizmente, tem problemas de quebras no ciclo que a gente prevê de comunicação, né? Ou seja, muda-se governo e tal. Então, digamos, mas a gente vai chegar lá. Com a ANAC especificamente, a gente não está falando diretamente com eles hoje, mas nós estamos realmente resolvendo o problema da aviação civil via as autoridades que no Brasil controlam bom, a questão dos voos, né, que é o CIMAER. O CIMAER é uma divisão lá do DSEA, que faz essa comunicação com a aviação, dá lá regulamenta, né? Ou seja, o go, não go, ou vai, não vai, ou pode ter o voo, não pode, é feito por eles. Então, nós treinamos oficiais aqui dentro para que a gente faça o serviço de acordo com o que já nós discutimos internacionalmente com a ICAO, né? Ou seja, a OACI, a Organização da Aviação Civil Internacional, que regula, então, essa questão de voos. Para a OACI, o órgão, então, aqui no Brasil, que faz a comunicação com os pilotos, com as aeronaves, aí, é o CIMAER, dentro do DSEA, e esse pessoal já está treinado, já está recebendo nossas informações para que a gente, então, preste o serviço adequadamente ali. Então, assim, do ponto de vista da ANAC, que é a que regula, digamos,
tudo isso aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma interação muito alta. Mas vamos chegar lá. A gente já está falando com outros setores do governo, incluindo os setores que tratam desse assunto, tanto no Canadá, com a OACI, que é a embaixada nossa lá, quanto em Viena, por exemplo, com a sustentação de longo prazo do uso do espaço, né? Sustentabilidade do uso a longo prazo do espaço. Então, nós estamos trabalhando nos dois lados. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDICT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela. O programa Brasil Consciência e todo o seu conteúdo está disponível na nossa página no YouTube e também no YouTube da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações devem ser direcionadas ao nosso e-mail. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente.